Nós vamos prosseguir estudando mais uma dessas estações da peregrinação do povo de Israel pelo deserto. Nós sabemos que aqui nesta região da montanha de Seir, nós encontramos várias estações, como por exemplo, nós vimos Quelata, Monte Sefer, o Monte Ar-Shafar, e também agora nós vamos estudar Haradá. Se você abre a sua Bíblia, em Números capítulo 33 e o versículo 24, diz que eles partiram do Monte Sefer e acamparam em Haradá. Tudo isso é muito significativo para nós, porque a visão que a igreja tem tido de liderança é uma visão muito contextualizada com os padrões do mundo, com padrões que não estão relacionados com o caráter de Deus. Nós precisamos recuperar na nossa experiência cristã o verdadeiro sentido, o valor daquilo que é a liderança cristã. Uma liderança de acordo com os padrões de Deus. Muitas vezes nós ouvimos pessoas abordarem este assunto, abordarem essa doutrina do governo de Deus, da liderança espiritual. E elas não param para poder analisar tudo que ocorreu aqui nas montanhas de Seir. Se você quer estudar esse assunto, eu aconselho você, te encorajo a fazer, mas faça dentro de um fundamento. Porque tudo aquilo que nós vamos estudar no Novo Testamento acerca deste assunto, nós encontramos seu fundamento aqui. E isto é maravilhoso. Poder estudar considerando este princípio é muito importante para nós. Porque Deus nos dá a oportunidade de poder conhecer aquilo que verdadeiramente é a sua palavra. E nós não vamos fugir o princípio onde nós encontraremos o fundamento para este assunto. Se você deseja conhecer o caráter da verdadeira liderança espiritual, você tem que estudar essas estações que ocorreram aqui, nas montanhas de Seir. E espero que Deus, de uma forma poderosa, possa falar ao teu coração. Hoje vamos falar de Haradá. Haradá é a 21ª estação da peregrinação do povo de Israel pelo deserto. Quando estudamos essas jornadas, devemos compreender que não estamos lendo história, e sim, estamos vendo a realidade de cada uma dessas estações nas páginas do Novo Testamento. O que você vê em Romanos 15:4, 1 Coríntios capítulo 10, quando você vai vendo todos esses textos, você pode nitidamente perceber como o Espírito Santo mostra para nós a realidade, mostra para nós esse assunto de uma forma ampla. Porque o que nós estamos vendo aqui não é apenas história. No Novo Testamento, nós vemos o fundamento de tudo isso. A peregrinação de Israel pelo deserto ocorreu como exemplo para nós. E hoje, eu quero que você leia, aqui nessa introdução desta estação de Haradá, o capítulo 2, o versículo 1 do livro de Deuteronômio, para que nós tenhamos uma visão clara dessa estação. Diz o texto: depois viramo-nos e seguimos para o deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me dissera, e muitos dias, olhe esta frase, rodeamos a montanha de Seir. Meus amados, sabemos que muitas dessas estações ocorreram aqui nas montanhas de Seir. Quelata, Monte Sefer e também Haradá. E você vai ver algo muito peculiar a todas essas estações. Porque a expressão rodeamo-nos compreende muitas estações. Então você vai ver que essas estações, elas estão interligadas entre si. O assunto aqui é sobre o governo de Deus. É interessante notar que todas essas jornadas aqui no Monte Seir, elas estão relacionadas umas com as outras. Eu quero que você entenda isso. E ainda, quando você estuda, você vai notar
que essas estações que rodeiam o Monte Seir, é que elas estão relacionadas a essa doutrina gloriosa acerca do encargo do ministério, da liderança cristã. Então não percam de vista esses pontos, porque eles são importantes. Veja que em Quelata nós temos a rebelião, a questão da rebelião espiritual, daqueles que foram chamados no encargo de servir, no governo, no serviço, na obra, e como Satanás possui o coração deles numa rebeldia para se levantarem contra a autoridade de Deus delegada. Isso nós já estudamos em Quelata. De Quelata nós fomos para o Monte Sefer, o Monte Arshafar. E aqui nós vimos Deus dando testemunho da sua autoridade sobre a vida de Arão. Você se lembra que Quelata está no capítulo 16 de Números. Monte Sefer está no capítulo 17 de Números. E aqui, nesse capítulo 17 de Números, nós vimos a vara de Arão florescendo, que mostra para nós o fundamento daquilo que é a autoridade legítima. A autoridade legitimada por Deus. O testemunho de Deus sobre a vida daqueles os quais Ele chama para servir no seu governo para o desempenho dos santos, para o serviço dos santos, para a edificação dos santos. Isso nós vimos no Monte Sefer, capítulo 17 de Números. Agora, nós estamos aqui em Haradá. E em Haradá, nós temos que estudar o capítulo 18 e os versículos 1 a 7. Porque eu creio que aqui o Senhor, de uma forma grandiosa, vai falar a todos nós. Vamos ler esse texto. Disse o Senhor a Arão: Tu e teus filhos, e a casa de teu pai contigo, levarei sobre vós a iniquidade relativamente ao santuário. Tu e teus filhos contigo, levarei sobre vós a iniquidade relativamente ao vosso sacerdócio. Também fará chegar contigo a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam, quando tu e teus filhos contigo estiverdes perante a tenda do testemunho. Farão o serviço que lhes é devido para contigo e para com a tenda, porém não se aproximarão dos utensílios do santuário nem do altar, para que não morram, nem eles, nem vós. Ajuntar-se-ão a ti e farão todo o serviço da tenda da congregação. O estranho, porém, não se chegará a vós outros. Vós, pois, fareis o serviço do santuário e o do altar, para que não haja outra vez ira contra os filhos de Israel. Eu, eis que tomei vossos irmãos os levitas, do meio dos filhos de Israel, são dados a vós outros para o Senhor, para servir na tenda da congregação. Mas tu e teus filhos contigo, atendereis ao vosso sacerdócio em tudo concernente ao altar. E ao que estiver para dentro do véu, isto é, vosso serviço, eu vos tenho entregue o vosso sacerdócio por ofício, como dádiva. Porém, o estranho que se aproximar morrerá. Então, aqui nós temos os textos. Números capítulo 18, versículos 1 a 7. Antes de comentar esses textos, quero que vocês saibam que muitas dessas estações tinham os nomes que lemos lá em Números capítulo 33. Mas outras, seus nomes surgiram por causa da experiência que eles tiveram. Esse termo aqui, ou essa palavra, Haradá, é uma palavra que vem do hebraico, mas também é uma palavra semítica, que tem suas raízes no aramaico. Esse nome significa temor, significa reverência. Essa palavra, em seu contexto espiritual, se refere ao temor reverente a Deus, o temor que produz diligência. Depois de passar por Quelata e depois prosseguindo ao Monte Arshafar,
Temos que aprender sobre a sabedoria, pois o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Esse temor não se refere a um medo patológico. Esse temor nos impede de agirmos com leviandade diante de Deus. Nos impede de agir com leviandade na obra de Deus. Esse temor nos corrige quanto ao serviço cristão. Impede que nós venhamos viver uma vida buscando preeminência. Quando você vê uma pessoa que busca preeminência na obra de Deus, pode ter certeza, essa pessoa não tem reverência para com Deus. Essa pessoa não tem temor a Deus. Essa pessoa está usando da posição que tem na vida cristã para se promover. Você vê que muitas pessoas não se sentem incomodadas de serem chamadas de reverendo. Isso é vilipendiar o ministério cristão. Isso é afrontar o caráter espiritual daquilo que é o ministério cristão diante de Deus, como também diante do seu povo. Então esse temor não se refere ao medo patológico. Esse temor nos impede de agirmos na nossa própria carne. Provérbios, o capítulo 9, e o versículo 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Quando você estuda esses versículos 1 a 7 de Números capítulo 18, você percebe que a palavra que melhor descreve essa estação é responsabilidade. Pois a responsabilidade é uma das qualidades daqueles que temem a Deus. Uma pessoa temente a Deus é responsável, é comprometida. Ela é responsável com o ministério, com o encargo, com o serviço a Deus. Ela está comprometida com o caráter de Deus. Ela está comprometida com o caráter da obra de Deus. Não é alguém que vive para si, mas alguém que vive para servir. Alguém que vive para ministrar, tanto a Deus como de Deus. Isto é importante. Porque o ministério cristão tem tomado uma forma muito diferente, muito descaracterizada daquilo que é o padrão bíblico. Como nós temos nos afastado do verdadeiro sentido, do verdadeiro significado do ministério cristão. Amados irmãos e irmãs, nós precisamos urgentemente, no nome de Cristo Jesus, recuperar o verdadeiro sentido daquilo que é o ministério cristão. O padrão do mundo não serve para nós. Buscar hoje um homem de sucesso na mídia, numa empresa, seja lá onde for, não serve para nós. Porque o padrão daquilo que vemos nos profetas bíblicos, nos homens bíblicos, nos apóstolos, daqueles que serviam no ministério diante de Deus, para poder ministrarem ao seu povo, para ministrar ao povo de Deus, o padrão deles não se encaixa no perfil da nossa sociedade caída. E eu creio que esse tipo de piedade, esse tipo de devoção, esse tipo de ministério hoje confronta a nossa realidade contextual, confronta os nossos valores religiosos, se é que posso chamar assim. É uma afronta hoje o padrão que você encontra em Jeremias, o padrão que você encontra em Isaías, o padrão que você encontra em Moisés, o padrão que você encontra em Abraão. Olhando para o Novo Testamento, o padrão que você encontra em Paulo, em Pedro, em Tiago, em João. Oh, amados irmãos e irmãs, nós precisamos pedir que o Espírito Santo restaure na nossa própria vida o verdadeiro significado do que é o ministério cristão. Porque nós não podemos ser pessoas unicamente preparadas com o único propósito de preencher o vazio de consumidores religiosos. Nosso compromisso, em primeira instância, é com Deus, é com a sua palavra, é com o governo de Deus na terra. Precisamos ter um coração comprometido com a vocação espiritual e cristã. Nosso coração tem que estar comprometido com os valores espirituais. Não podemos estar comprometidos com uma denominação. Nós temos que estar comprometidos com os assuntos referentes ao coração de Deus. Aquilo que toca o seu propósito. Aquilo que está em conformidade com a sua vontade para esta geração, para esse tempo. Nós temos que viver em sintonia com a vontade de Deus. Temos que impedir que nossa mente venha se tornar escrava de modismos. Temos que
impedir que nossa mente venha a ser escravizada pelo desejo das pessoas, por aquilo que as pessoas tanto querem, por aquilo que a sociedade impõe, por aquilo que a mídia exige, seja lá o que for. Essas coisas não podem reger o ministério cristão. Nós temos que ser governados pela direção do Espírito no nosso espírito. Nós temos que impedir que o nosso coração venha ser tomado, governado por essas coisas. Nosso compromisso tem que ser um compromisso espiritual. Que Deus nos guarde. Que Deus possa tocar profundamente o teu coração. Para que haja reverência, para que haja temor, para que haja zelo, para que haja prudência, para que haja sabedoria, para que haja uma verdadeira rendição a Deus, a sua palavra, a sua vontade, para que a sua vida como ministro de Deus seja uma vida frutífera, seja uma vida vivida na experiência de viver Cristo, seja uma vida que ministre tanto a Cristo como de Cristo, uma vida comprometida com os valores espirituais, não uma vida comprometida com o anseio das pessoas, como aquilo que muitas vezes tem regido a vida de muitos líderes cristãos. Consumo, crescimento, sucesso, aplauso, toda essa apoteose, compreende a esfera daquilo que nós chamamos mundanismo. É isso que o anticristo vai reivindicar quando ele estiver governando este mundo. Nós temos que preparar as pessoas para encontrarem com Deus. Nós temos que preparar as pessoas para a eternidade. E pelo visto, a nossa mensagem tem preparado as pessoas para ficarem aqui. Nós temos pregado para as pessoas amarem este mundo. Nós temos pregado para as pessoas amarem as coisas desse mundo. Não é errado você ter uma casa, não é errado você ter carro, não é errado você ter dinheiro, não é errado você ter riqueza, não estou pregando nada contra isso. Errado é essas coisas te dominarem. Errado é o dinheiro te ter, não é você ter dinheiro. Hoje nós vemos que a mensagem cristã, ela tem sido extremamente diluída. E mais ainda, quero te falar, os seminários cristãos, os institutos bíblicos, não têm por finalidade preparar homens para a liderança cristã. O que os seminários e os institutos bíblicos fazem é ensinar você a estudar a palavra de Deus. Você precisa compreender isso. Peça ao Espírito Santo para trazer luz, trazer revelação no teu coração, para você entender essa verdade, poder experimentá-la em Cristo Jesus. Eu peço que Ele te abençoe e peço que Ele ganhe o teu coração com esta palavra. Vamos continuar estudando esta 21ª estação da peregrinação do povo de Israel pelo deserto. Estamos agora em Haradá. O texto relativo a esta estação está em Números, capítulo 18, versículos 1 a 7. Quero ler com você esses textos. Disse o Senhor a Arão: Tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo, levareis sobre vós a iniquidade relativamente ao santuário. Tu e teus filhos contigo levareis sobre vós a iniquidade relativamente ao vosso sacerdócio. Também farás chegar contigo a teus filhos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam, quando tu e teus filhos contigo estiverdes perante a tenda do testemunho. Farão o serviço que lhes é devido para contigo e para com a tenda. Porém, não se aproximarão dos utensílios do santuário, nem do altar, para que não morram, nem eles, nem vós. Ajuntar-se-ão a ti e farão todo o serviço da tenda da congregação. O estranho, porém,
não se chegará a vós outros. Vós, pois, fareis o serviço do santuário e do altar, para que não haja outra vez ira contra os filhos de Israel. Eis que tomei vossos irmãos os levitas, do meio dos filhos de Israel. São dados a vós outros para o Senhor, para servir na tenda da congregação. Mas tu e teus filhos contigo atendereis ao vosso sacerdócio, em tudo concernente ao altar, e ao que estiver para dentro do véu, isto é, o vosso serviço. Eu vos tenho entregue o vosso sacerdócio por ofício, como dádiva. Porém, o estranho que se aproximar, morrerá. Nós vamos continuar estudando este maravilhoso assunto. Aqui nessa estação Haradá, o Senhor vai nos mostrar a questão da responsabilidade quanto ao serviço. Se você estuda o contexto, todo o contexto que envolve essa jornada, você vai ver que o povo de Israel, lá no capítulo 16 do livro de Números, através de Datã, Coré e Abirão, que eram da tribo de Levi, eram ministros que serviam, eles tentaram usurpar a autoridade delegada por Deus na vida de Arão e Moisés. E nós sabemos o que aconteceu com eles. A Bíblia diz que eles foram julgados, a terra abriu e os tragou vivos. Porque esse tipo de comportamento de rebelião contra a autoridade é algo gravíssimo. O pecado concernente ao governo de Deus é um pecado gravíssimo, porque isso ofende a autoridade direta de Deus. Depois nós vemos no capítulo 17, Deus legitimar sua autoridade através da vida de Arão. Quando a vara de Arão e mais a vara dos príncipes de Israel foram colocadas, 12 varas, na tenda do testemunho, em frente à arca da aliança. E ali o Senhor fez com que a vara de Arão florescesse. Ali o Senhor estava legitimando a autoridade espiritual na vida de Arão, dando ali para nós uma verdade tão preciosa, mostrando que a autoridade ela deve fluir do poder da vida em ressurreição. A autoridade espiritual não é uma autoridade intelectual. A autoridade espiritual não é uma autoridade que o homem tem fluente da sua própria personalidade. A autoridade flui da vida de ressurreição em nós, e essa autoridade tem que ser legitimada por Deus. Ninguém de si por si pode constituir-se uma autoridade espiritual. Nós temos que compreender que este é o desejo de Deus. Quando Deus criou o homem lá em Gênesis, capítulo 1, e se você ler os versículos 26 e 27, você vai ver Deus dando ao homem o reino, a autoridade, aqui nesta terra. Quando Deus diz para Adão, dominai os peixes do mar, as aves dos céus, os répteis na terra. Quando você olha para isso, você lê esse texto, você vê claramente Deus outorgando a sua autoridade ao homem, para que o homem tivesse o governo de Deus, para que ele pudesse reinar aqui na terra, para a glória de Deus. Você se lembra, lá em Lucas capítulo 4, como também em Mateus capítulo 4, quando ocorre a tentação do Senhor Jesus, Satanás diz para o Senhor Jesus, quando ele fala da questão da sua autoridade, diz que essa autoridade lhe foi entregue, porque ele usurpou através do pecado, da rebelião de Adão e Eva, esta autoridade sobre o mundo. Quando ele mostra os reinos do mundo para o nosso Senhor Jesus, e disse, tudo isso te darei, se prostrardes, me adorares. Veja o quanto isso é sério. Essa questão de autoridade na Bíblia é uma das questões mais sérias que nós precisamos atentar e não podemos vacilar. Aqui nós estamos estudando uma série de jornadas em torno do Monte Sefer, ou Monte Al-Shafar. Essas estações dessas jornadas são relativas às questões que envolvem o governo de Deus, os assuntos referentes à liderança cristã, e é por isso que nós precisamos estar atentos, precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus para compreendermos este assunto. Não podemos pensar na igreja, na edificação da igreja, menosprezando este assunto ou distorcendo a sua essência, trazendo ele em termos humanos. A igreja hoje está sendo constituída por isso nós vemos o evangelho tão diluído,
Por mais que haja crescimento numérico, nós não temos visto um crescimento espiritual. Temos perdido o testemunho de Deus. Nós não temos sido vistos como uma igreja, mas como muitas denominações, como muitos grupos, como muitas comunidades. A despeito de estarmos espalhados aí por tantas comunidades, tantos grupos, tantas denominações, nós precisamos entender que somos o povo de Deus, somos a igreja. Nós estamos debaixo do nome de Cristo Jesus. Nós não somos um grupo separado do outro, nós somos a igreja do Senhor Jesus. Onde quer que você reúna, você é a igreja, você é parte do corpo de Cristo. Você não vive para uma denominação, você vive para o corpo de Cristo, para esta vida. Isso tem que ser resgatado dentro de nós. O Senhor está reivindicando sua igreja. Ele deseja ter seu testemunho entre nós. Tua vida, minha vida, pertence a Ele. Nós não somos clientes, consumidores de uma religião. Nós somos membros de um corpo vivo, de um organismo vivo, e não de uma organização. Você tem que entender isso. Então, amados, nós sabemos que na estação anterior, Deus havia confirmado a sua autoridade em Arão. Agora aqui em Haradá, Deus está designando o encargo da responsabilidade governamental. E precisamos compreender isso. Veja o que o Senhor diz a Arão: tu e teus filhos, e a casa de teu pai contigo, levarei sobre vós a iniquidade relativamente ao santuário, isto é, trazendo para os nossos dias. Aqui é uma referência à igreja. Diz: tu e teus filhos contigo levarei sobre vós a iniquidade relativamente ao vosso sacerdócio. Aqui é ministério. Então aqui nós temos a casa de Deus e o ministério espiritual. Podemos ver que Deus está colocando sobre os ombros de Arão e seus filhos a questão de autoridade, isto é, responsabilidade. O Senhor está dizendo que eles devam levar a iniquidade do santuário, isto é, de todo o povo, diante de Deus. Porque quando Arão, ele entrava lá no lugar santíssimo, você tem que ter esta visão. Se você abrir sua Bíblia, no capítulo 28 do livro de Êxodo, você vai ver toda a designação de Deus quanto ao sumo sacerdote e aos sacerdotes. Ali você vai ver os assuntos referentes às vestes sacerdotais. E você vai ver que o sumo sacerdote, ele trazia nas suas vestes 12 pedras, que era o peitoral. E cada uma daquelas pedras, conforme o nascimento dos filhos de Israel. Aquelas 12 pedras no seu peito. Ele também trazia sobre os seus ombros 2 pedras de ônix. E em cada uma dessas pedras estavam escritos os nomes dos filhos de Israel. Então, no peito ou no peitoral havia 12 pedras, e cada uma delas relativas aos filhos de Israel. Cada uma delas tendo o nome dos filhos de Israel. E também aqui no éfode, aqui no ombro, havia 2 pedras de ônix. E quando ele entrava no lugar santíssimo, fazendo a expiação pelo pecado do povo, era como se ele estivesse levando todos os filhos de Israel consigo para dentro do santuário, perante o Senhor. Esta era uma figura linda, esta é uma figura maravilhosa, que revela para nós aquilo que Cristo fez e está fazendo, aquilo que ele fez uma vez para sempre, quando ele foi diante de Deus como nosso sumo sacerdote, oferecendo a oferta do seu próprio corpo, para nos livrar da condenação do pecado. É isso que nos diz o capítulo 5 da Epístola aos Hebreus. O capítulo 6, a parte final da Epístola aos Hebreus. E todo o capítulo 7 da Epístola aos Hebreus. Se você estudar todos esses textos, é isso que você vai ver. O Senhor Jesus como nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, meus amados, irmãos e irmãs, aqui nós vemos a questão do governo de Deus. Homens que estão comprometidos com o governo de Deus. Homens que estão comprometidos com a vontade de Deus. O que significa fazer parte do ministério cristão? Significa que você
tem sobre si o encargo sobre o povo. E esse encargo está relacionado ao serviço, à intercessão. Isso significa que é o nosso papel levar diante de Deus a iniquidade do povo, orar por eles, rogar a Deus por eles. Nós não podemos mudar o sentido daquilo que significa o ministério. Nós não somos profissionais do púlpito, que o nosso único objetivo é pregar para satisfazer o anseio de consumidores religiosos. Não é o nosso papel pregar o evangelho com o único sentido de mostrar para o povo o quanto nós temos para lhes oferecer, o quanto nós somos interessantes, o quanto nós somos importantes. Não. Se você ler 2 Coríntios, capítulo 12, nessa maravilhosa epístola que Paulo escreveu aos irmãos em Corinto, você vai ver isso. Quando Paulo diz que ele, de boa vontade, ele se gastava, ele se deixava gastar em prol do evangelho. Nós precisamos aprender isso. Se o Senhor tem nos chamado para este maravilhoso encargo do ministério, você vai ver que é o nosso papel interceder pela igreja, levar os irmãos conosco, no nosso peito, porque isso fala de uma obra de amor. E no ombro é uma obra de poder, é um gastar, é um se deixar gastar. Olhe para Paulo, ele é um grande exemplo para nós nesse sentido. Você olha para Efésios, lá no capítulo 1, quando ele diz, a partir do versículo 15, que ele sempre orava, ele sempre dava graças a Deus por aqueles irmãos, fazendo menção deles em suas orações, para que Deus pudesse iluminar os olhos do entendimento dele, para que eles pudessem ter espírito de sabedoria no pleno conhecimento de Cristo, para que eles pudessem experimentar, saber que eles eram uma herança para Deus, e que eles compreendessem o grande poder que Deus exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar acima de todos os céus, acima de todo nome, de todo principado, de toda potestade, e que Cristo era o cabeça da igreja, e esse Cristo que era o cabeça da igreja, Deus o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Olha que conteúdo grandioso da oração de Paulo. Era nesse nível que Paulo orava pela igreja. Era nesse nível que Paulo entrava diante de Deus, levando os irmãos consigo, orando por ela. Em Filipenses, no capítulo 1, a partir do versículo 4, ele diz assim, sempre fazendo com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. Aí ele diz, para quê? Quando Paulo diz que ele orava fazendo súplica aos irmãos, era para que houvesse, olha o versículo 5 de Filipenses 1, cooperação, para que houvesse cooperação no evangelho. Olha que coisa linda. Ele orava para que aqueles irmãos cooperassem no evangelho. Isso é tão importante, isso é tão maravilhoso. Se você puder olhar isso com atenção, você vai ver o verdadeiro significado dessas orações. O versículo 9 ainda de Filipenses, capítulo, diz, também faço oração que o vosso amor aumente mais e mais, mas no pleno conhecimento de Cristo e toda percepção. Paulo queria que esses irmãos amassem o Senhor, mas que esse amor fosse aumentando, mas à medida que esse amor fosse aumentando, eles tivessem um conhecimento de Cristo, e a característica desse amor seria o conhecimento de Cristo, e também percepção, para que eles tivessem discernimento, para aprovar as coisas excelentes, elevadas, para que eles fossem sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Isso é tão importante. Isso é tão importante. Como nós necessitamos compreender isso. Veja que no versículo 7, Paulo diz assim, porque vos trago no coração. Olha que coisa linda, é assim que o sumo sacerdote fazia. Quando ele entrava diante de Deus,
ele estava levando aquelas pessoas todas ali representadas por aquelas pedras preciosas e também por aquelas 2 pedras de ônix. Quando ele entrava no lugar santíssimo, ele estava levando elas. Isto é tão maravilhoso, porque esse é o sacerdócio espiritual hoje. Nós precisamos aprender este princípio. O Senhor está nos chamando para exercer verdadeiramente a vocação cristã. Nós não somos profissionais do púlpito que pregamos para satisfazer consumidores religiosos. Nós temos uma posição sacerdotal diante de Deus. Nós temos um encargo da intercessão pelo povo de Deus. O povo de Deus está sofrendo muito, não é pela falta tanto da palavra, mas de homens que se gastem, se deixem gastar diante de Deus pela vida deles. Que o Senhor fale ao teu coração, que o Senhor ministra a você a sua palavra, que o Senhor possa abrir os teus olhos e mostrar o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado e a responsabilidade do encargo do serviço aos santos. Que Deus nos abençoe pela sua palavra. Prosseguindo nesse estudo acerca de Haradá, esta 21ª estação, nós vamos ler Números capítulo 18, versículo 1, porque esse capítulo é relativo a esta estação de Haradá. No versículo 1 de Números capítulo 18 diz: Disse o Senhor a Arão: Tu e teus filhos, e a casa de teu pai contigo, levarei sobre vós a iniquidade relativamente ao santuário. Tu e teus filhos, levarei sobre vós a iniquidade relativamente ao vosso sacerdócio. Graças ao Senhor, nós estamos estudando este assunto tão precioso acerca da responsabilidade espiritual, da responsabilidade do governo, da responsabilidade da liderança. Estamos estudando isso na figura do sacerdócio no Antigo Testamento. Porque se queremos compreender com fundamento este assunto de liderança cristã, nós temos que estudar esses assuntos. Porque toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. O desejo de Deus, através da sua palavra, é nos mostrar com fundamento o que é a liderança cristã. Porque as pessoas têm procurado conhecer este assunto de liderança cristã numa visão mundana, numa visão completamente caracterizada pelos padrões mundanos. Meu irmão e minha irmã, não é isso que Deus tem para nós. Não é isso que Deus quer para nós. Eu e você precisamos ser cuidadosos concernente este assunto. Eu e você precisamos olhar com atenção o que é que Deus tem para nos falar sobre este assunto. Nós não podemos e nem temos o direito de ser ignorantes quanto a isso, porque nós temos o Espírito Santo de Deus, desejoso, ansioso por falar a nós, a igreja do Senhor Jesus. Quero que você note aqui em Números capítulo 18, versículo 1, veja o que o Senhor diz a Arão, porque quando você vai estudando desde o livro de Êxodo, você sempre vê Deus falando a Moisés, mas agora Deus está estabelecendo a sua autoridade espiritual na vida de Arão. Ele está legitimando sua autoridade na vida de Arão. Porque você vê que lá no Monte Al-Shafal, no Monte Sefer, a vara de Arão floresceu. Então agora Deus vai falar com Arão. E Deus disse que Arão e seus filhos, e a casa de seu pai, isto é, a tribo de Levi, levareis sobre vós a iniquidade relativamente ao santuário, isto é, todo o povo.
Ali Deus chama o povo de um santuário, porque esta é a visão do Novo Testamento. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja não é o prédio onde nós nos reunimos. A igreja é que se reúne dentro de um prédio, dentro de um salão, dentro de um galpão, dentro de um local. A igreja somos nós. E é isso que Deus está falando. E esse primeiro ponto eu quero enfatizar, porque este ponto está intimamente ligado à responsabilidade do serviço ministerial. Porque nós podemos imaginar que aquele que tem o encargo do ministério, da liderança espiritual, o papel dele é administrar. É um papel burocrático. É um administrador de empresa, ou um advogado, ou um psicólogo. Essas coisas, em nada, em sentido algum, poderá ajudar a uma pessoa concernente ao ministério. Se você discorda de mim, procure na palavra de Deus fundamento para isso. Não estou desmerecendo isso. Só estou dizendo que essas prerrogativas em nada coopera para o serviço e o ministério cristão. Porque o ministério cristão, ou o ministério cristão, ele é espiritual. Veja que Moisés, que foi um dos homens mais preparados intelectualmente, ele estudou. Durante 40 anos ele se preparou lá no Templo do Sol. Se você puder estudar a história antiga e voltar para o tempo de Moisés, naquele tempo do Egito, você vai conhecer o Templo do Sol. O Templo do Sol no Egito, onde Moisés, como diz lá Atos 7, estudou toda a ciência do Egito. Esse templo se compara às nossas grandes faculdades, como Harvard, como Yale, ou talvez como a nossa USP, aqui no Brasil. Ele estudou lá toda a ciência do Egito. Se você puder voltar para aquele tempo no Egito, você vai ver que o Egito era um país extremamente desenvolvido em relação às outras nações. Você vai ver que no Egito havia a ciência médica extremamente desenvolvida para aquele tempo, a engenharia e muitas outras áreas onde Moisés pôde estudar, se formar e se preparar. E você vai descobrir, pelos escritos de Flávio Josefo e tantos outros historiadores antigos, que Faraó não tinha nenhum filho homem, mas ele tinha uma filha, uma grande princesa. E essa princesa criou Moisés, e ela criou para que ele fosse Faraó Moisés I. E ali no Templo do Sol, ele se preparou 40 anos para isso. Mas nós sabemos que Deus o tirou do Egito, e de uma forma extraordinária e misteriosa o levou para o deserto de Midian. E ali Deus o treinou. Deus o treinou durante 40 anos. Ele aprendeu algumas coisas muito importantes, algumas matérias muito importantes da faculdade de Deus. Primeiro, o segredo da obscuridade. Uma outra matéria muito importante que Moisés estudou, o poder do silêncio. Uma outra matéria que ele pôde estudar, a graça do deserto. Ele pôde aprender isso aos pés de Deus, de uma maneira silenciosa e misteriosa. Deus foi trabalhando na vida de Moisés. E agora, com 80 anos, Deus se revela para ele e revela o seu propósito. Agora você pega Moisés, toma Moisés, e agora nessas 42 jornadas, vai estudando sobre a vida de Moisés, cada passo, e você vai entender como é que Deus forma um homem para servi-lo. Como é que Deus forma um homem para poder, através desse homem, Deus mesmo se expressar. Se você não está satisfeito, vai para o Novo Testamento, você vai encontrar Paulo. Paulo que estudou aos pés de Gamaliel. Paulo que foi um dos homens mais bem preparados no seu tempo para poder servir a religião judaica. Sabe o que ele diz lá no versículo 7 de Filipenses capítulo 3? Que todas as coisas que ele havia alcançado, ele as considerava como refúgio. Sabe o que é o refúgio? É o lixo do lixo, para ganhar a Cristo, ser achado em Cristo, ser participante dos seus sofrimentos, da sua ressurreição, ser conformado com ele na sua ressurreição.
tudo isso ele considerou como refúgio para ganhar a Cristo. Eu creio que este é o caminho, porque de intelectualismo nós temos visto, as religiões estão cheias de teólogos, de filósofos e tantos outros, mas falta uma expressão viva da realidade de uma vida que se vive em Cristo. E é isso que Deus deseja tocar-nos, o verdadeiro papel do ministério, da devoção, da piedade cristã. Nós precisamos retornar à prática da vida de Cristo, do ministério de Cristo, para que nós compreendamos o que Deus deseja de nós. Então, nesses textos que temos lido, nos estudos passados, que são concernentes a essa jornada que está aqui em Números capítulo 18, versículos 1 a 7, agora nós estamos vendo o versículo 1. Aqui nós vemos que Deus estabelece a autoridade de Arão. Deus legitima esta autoridade de Arão diante de todo o povo. Agora Deus está colocando sobre os ombros dele a responsabilidade de levar a iniquidade relativa ao santuário, isto é, ao todo o povo. Porque aqui nós temos uma figura da igreja, do sentido coletivo. Aqui nós temos as questões relativas ao governo de Deus. Aqueles que Deus levanta no santo encargo do ministério, eles têm a responsabilidade quanto aos pecados da igreja. O foco aqui não é o pecado individual, e sim coletivo. Isto é, quando a igreja se afasta do próprio Deus, quando ela macula sua identidade, quando ela se apostata, quando ela se desvia do alvo para o qual ela foi destinada, quando o mundo imprime sua forma na vida da igreja. Porque a palavra iniquidade no hebraico aqui é a palavra avon, que significa perversidade, depravação. Uma coisa que vai surgindo gradualmente na vida da igreja. Se você estuda a raiz dessa palavra avon no hebraico, você vê que a raiz dessa palavra é avá, que é dobrar, torcer, distorcer. No Novo Testamento, essa palavra é anomos, que significa quebra de princípio. A questão que envolve essa palavra sempre está relacionada com a nossa responsabilidade, é quando nós falhamos no nosso caráter cristão, na nossa responsabilidade cristã. Meus amados irmãos e irmãs, quando estudamos todas essas verdades, devemos perguntar a nós mesmos, nós que temos recebido do Senhor o santo encargo do ministério para servir os santos, o que tudo isso implica na nossa fé. Quanto à nossa vida cristã, quais são as implicações que recaem sobre nós? Eu creio que aqui não é só uma questão de privilégio, mas também de responsabilidade. Servir o Senhor no ministério não é uma questão de privilégio, mas de grande responsabilidade. Fomos chamados para corresponder a uma vocação celeste. Se você ler Hebreus capítulo 3, versículo 1, diz isso, que nós participamos de uma vocação celestial. Em Efésios 4:1 diz que nós devemos andar do modo digno desta vocação. Aqui repousa o fundamento da responsabilidade governamental na obra de Deus. O ministério não é uma questão de privilégio, mas também de responsabilidade. Paulo, escrevendo aos irmãos lá em Roma, na sua epístola aos Romanos, no capítulo 15, o versículo 16, ele diz assim: para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo. Gostaria que você atentasse para essa frase, de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Nós precisamos fazer uma análise desse texto. Quero que você note a frase anunciar o Evangelho. O termo que Paulo usa para essa expressão anunciar é hierorgonta. Note que a terminação aqui no grego, gonta, na gramática grega, é o que chamamos em português de gerúndio. Portanto, esse termo grego hierorgonta significa sacerdotando. A frase completa é a seguinte: sacerdotando o Evangelho. Aqui mostra a nossa responsabilidade, sacerdotando o Evangelho. O sumo sacerdote levava em seus ombros as 2 pedras de ônix, como já lhes falei no estudo passado, e naquelas pedras, no éfode,
Em cada uma delas havia os nomes dos filhos de Israel. Quando ele entrava no Santo dos Santos, ele levava o povo diante de Deus. Aqueles os quais Deus chama para o santo serviço do ministério, eles têm o encargo de levar os santos diante de Deus quanto ao serviço ministerial. Meus amados, Paulo não está falando de evangelizar com o único propósito de levar as pessoas a se converterem, e sim que ela se torne uma oferta agradável diante de Deus. Nós sabemos que essa tradução, ou a tradução desse versículo, está completamente fora do seu original. A tradução revista, atualizada e corrigida da ideia da oferta deles, mas não é isso que o texto está dizendo. Numa versão mais livre, mas obedecendo os princípios do original, esse texto está assim: de ser servo de Cristo Jesus, para trabalhar em favor dos gentios. Eu sirvo como sacerdote ao anunciar o evangelho que vem de Deus, e faço isso para que os gentios sejam uma oferta que Deus aceite, dedicada a Ele pelo Espírito Santo. O que está explícito nesse texto é que os gentios sejam uma oferta para Deus, não a oferta deles para Deus, mas eles como oferta. Paulo pregava o evangelho, sacerdotando o evangelho, para que os gentios fossem uma oferta para Deus. Isso é tão importante, porque aqui nós temos uma descrição exata, clara, do verdadeiro significado do que é o ministério cristão. A nossa responsabilidade de levar os irmãos sobre os nossos ombros, como também sobre o nosso peito. Em Romanos 15, e o versículo 1 vai nos mostrar um dos aspectos do ministério. É que nós somos intercessores dos nossos irmãos. Temos a responsabilidade diante de Deus de levá-los em nossos corações à presença de Deus. Levá-los sobre os nossos ombros. Veja que em Romanos 15, 1, Paulo diz: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Em Gálatas 6, 2, ele fala a mesma palavra: levai as cargas uns dos outros. Quero que você note que Paulo usa a palavra levai. Essa palavra no grego é bastazo. Quando você analisa essa palavra no estudo do original grego do Novo Testamento, você vai entender algo impressionante. Eu creio que podemos exemplificar isso com a própria palavra de Deus. Lá em Mateus, no capítulo 8, versículo 17, diz assim: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Está vendo aqui? Carregou as nossas doenças. É esta palavra, carregar as fraquezas dos outros, dos nossos irmãos. João 19, 17 diz assim: tomaram eles, pois, a Jesus, ele próprio carregando a sua cruz. Então, meus amados, o termo bastazo significa pegar a fim de carregar, colocar sobre si mesmo algo para ser carregado, levar consigo mesmo. Então, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele tinha sobre os seus ombros aquelas duas pedras de ônix, contendo os nomes dos filhos de Israel. Ele estava levando perante Deus todas essas pessoas. Aqui nós vemos o encargo no sentido governamental, porque nós temos aqui os nomes de todos os filhos de Israel, isto é, daqueles patriarcas das 12 tribos, aqui sobre os seus ombros. E temos cada um deles também escrito em 12 pedras no peitoral. Então, aqui nos ombros nós vemos a intercessão coletiva, e no peito nós vemos a intercessão individual. Este é o trabalho de Deus, esta é a obra de Deus. E que eu e você possamos compreender essa grande, suprema, extraordinária responsabilidade que temos diante de Deus pelos santos. Que você venha compreender que você foi chamado por Deus para poder levar a igreja consigo diante de Deus em intercessão. Que isso possa nos constranger, que essa palavra venha nos quebrantar e nos levar a viver de acordo com o princípio da palavra de Deus. Nós não somos profissionais de púlpito, nós somos servos de Deus que servem a igreja. Nós precisamos sacerdotar o evangelho com o propósito de levar as pessoas a serem uma oferta agradável diante de Deus.
Nossa responsabilidade sempre, em primeira instância, é diante de Deus e não diante do povo. Porque diante de Deus nós temos algo para poder ministrar ao povo. Que Deus nos ajude, que Deus fale ao teu coração, que Deus possa, de uma forma gloriosa, se revelar a você através dessa palavra e que Ele te abençoe. Vamos prosseguir estudando este maravilhoso assunto desta 21ª jornada, que é a Aradá. Essa jornada que trata da questão da nossa reverência, do nosso temor a Deus em relação ao nosso serviço e ao ministério. Eu creio que nós precisamos estar profundamente convictos o quanto precisamos estar debaixo do temor de Deus para poder servi-lo na sua obra, para poder estar diante dele pelo seu próprio povo, no tocante ao nosso serviço, ao encargo, ao ministério. Porque, amados irmãos e irmãs, a vocação ministerial tem a ver com viver as implicações da palavra de Deus numa comunidade, sem jamais se permitir vaguear pelos caminhos exóticos de uma religião que busca fama, fortuna, prazer, de uma religião que busca sempre a promoção pessoal, o sucesso, o reconhecimento, o aplauso. Nós, no serviço, na obra de Deus, somos cercados por tantas oportunidades e vantagens que muitas vezes tentam nos seduzir, nos atrair para um campo onde Deus não é glorificado. Não podemos permitir que o sistema nos transforme em gerentes de lojas eclesiásticas. Nossas preocupações não devem ser como manter os clientes felizes, como atraí-los para que não vão a outras lojas, a outros grupos concorrentes que ficam na mesma rua, no mesmo bairro. Nós precisamos ser cuidadosos para que não sejamos formados por esse tipo de sistema que tenta nos induzir de um modo a sempre satisfazer as pessoas, como nós devemos embalar os produtos de forma que os consumidores gastem mais dinheiro com eles. Devemos estar comprometidos, meus irmãos e irmãs, com o evangelho puro e simples que o Senhor Jesus pregou. Paulo, escrevendo a Timóteo na segunda carta, no capítulo 2, versículo 4, ele diz: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Meus amados, não é o nosso papel atrair consumidores como se fôssemos empreendedores, cuja mente está diariamente ocupada em levantar grandes somas em dinheiro. Não é o nosso papel supervisionar o desenvolvimento da nossa obra e o trabalho da nossa equipe. Não é o nosso papel agir como administradores comercial, cuja mente está ocupada por estratégias semelhantes às de franquias fast food, esperando sempre o sucesso rápido. Nós não fomos chamados para isso. Esta estação Haradá, dentro de todo o contexto que nós temos estudado até aqui, desde o capítulo 16 do livro de Números, onde nós fomos subindo estação após estação, nós precisamos estar atentos, porque, meu amado irmão e irmã, todos nós estamos vulneráveis e condicionados a ceder nesse tipo de ambiente, porque não agradaríamos aqueles que estão pagando nossos salários, se podemos fazê-lo e manter
aparentemente a nossa consciência tranquila? Como não satisfazer aqueles que nos aplaudem, que nos elogiam, aqueles que nos reconhecem, aqueles que mantêm o nosso sucesso, mantêm o nosso padrão? E porque nossas consciências não estariam tranquilas se nossas ações são ratificadas muitas vezes pelo voto, pelo reconhecimento, pela aceitação das pessoas na comunidade, das pessoas nas congregações onde temos servido. Esse consumismo, ele tem uma finalidade muito perversa, que é moldar-nos. E muitas vezes nós não estamos nos dando conta como nós estamos sendo moldados por esse tipo de sistema, por esse tipo de consumo, por esse tipo de evangelicalismo. Não há área em nossas vidas que não seja afetada de uma forma ou de outra por esse tipo de consumo religioso. Só Deus, pelo seu maravilhoso Espírito Santo, para nos guardar. Estou deixando com você essa palavra para que você medite, para que você esteja atento, para que o Senhor guarde o teu coração. Porque nós não podemos permitir que nossos irmãos vejam Deus como um produto que irá ajudá-los a viver bem ou melhor. Nós não podemos permitir que as pessoas olhem para Deus e vejam nele apenas um produto de consumo religioso. Nós não podemos permitir que as pessoas sejam movidas por esse tipo de visão. Não podemos permitir que as pessoas vivam a vida cristã procurando a melhor oferta. Líderes que mal veem o que está fazendo. Aqueles que estão fazendo acordo e não têm consciência do perigo de tudo isso. Aqueles que estão marketizando a linha de produtos em nome de Deus a fim de atrair as pessoas para depois criar maneiras de superar os que competem pelo mercado, de sempre estar no topo, de sempre estar acima, de sempre ser o melhor. Isso não é vida cristã. A vida cristã nunca esteve tão envolvida com relações públicas, com a imagem diante do público, com vendas, técnicas de propaganda e marketing e espírito competitivo como nós temos visto hoje. Quantos ministros de Deus vocacionados pelo Espírito Santo se permitem envolver nesta atmosfera, não vendo nada de errado nesse tipo de prática? Quantos estão validando isso, até buscando fundamento na palavra de Deus, pegando o texto fora do seu claro contexto para poder fundamentar esse tipo de ensino? Aqui nós vemos o velho sistema de livre empreendimento, de mercado, que nós tentamos enquadrá-lo dentro da nossa vida cristã. Nós não podemos permitir isso. Nós não podemos aceitar que esse tipo de comportamento, de conduta e de prática esteja no meio do povo de Deus. Vejo e falo com muita tristeza porque faço parte e são os meus irmãos. Não é o meu papel aqui julgar, condenar, porque a própria palavra de Deus já nos julga e nós sabemos o quanto estamos comprometidos com ela. Mas hoje, felizmente, uma grande porcentagem, assustadoramente alta, de líderes tem se colocado ao lado do próprio inimigo, do mundo, para poder forjar uma religião maligna, para envolver o povo de Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado para que Satanás não venha nos desviar do propósito da vocação a qual nós fomos chamados. Porque o mundo quer uma religião que seja atraente. O mundo deseja uma religião cheia de entretenimento, com algumas pausas para comerciais morais. O trabalho de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é levar as pessoas a viver uma vida dia após dia diante de Deus. O trabalho de um homem de Deus vocacionado pelo Espírito Santo é levar as pessoas a ter uma vida comprometida com Deus. É ministrar-lhes uma palavra viva, poderosa e eficaz, que trata em todas as áreas de sua vida. Nós não podemos permitir que o Evangelho seja diluído debaixo dos nossos próprios olhos, porque Deus está reivindicando a sua igreja. Deus está reivindicando a sua centralidade, o lugar da sua palavra, o verdadeiro significado do ministério cristão. Estudando essas jornadas aqui em torno do Monte Séfer, nós podemos ver o que o Espírito Santo quer falar a nós especialmente aqueles que têm o encargo do ministério da palavra. Porque quando você olha para a palavra de Deus, você vê que o ministério cristão
É uma responsabilidade, talvez muitos não tenham olhado para isso, mas eu quero que você olhe. O ministério cristão é a mais digna e o maior privilégio que um homem pode ter. É ser chamado, vocacionado por Deus para servir no santo encargo do ministério. Quando você olha para a palavra de Deus, você entende o que é isso. Você vê que o propósito de Deus é nos levar a uma vida profunda, movidos pelo Espírito Santo, pela palavra, pelo trabalho da cruz, uma vida profunda em Cristo. Nós não podemos permitir que o cristianismo se torne algo morno, insípido, uma religião de consumo, que tende a transformar o culto a Deus em cerimônias cheias de ostentações. Nós não podemos permitir que sejamos levados para um tipo de casulo emocional, onde nós nunca vamos verdadeiramente experimentar Deus em profundidade. Nós temos que ser cuidadosos quanto a esse chamado santo e eficaz, porque um dia Deus vai pedir conta a nós. O ministério correto é aquele ministério que toma como fonte a Bíblia, a palavra de Deus. A literatura, que é uma expressão viva do próprio falar de Deus, que domina as pessoas. Quando você olha a história da igreja durante todos esses séculos, você vai ver que Deus teve uma só palavra. E é isso que Deus deseja. Uma palavra que toque o comportamento das pessoas. Não estratégias humanas que procuram manipular as pessoas, que procuram tornar as pessoas escravas de um comércio religioso. Nós vivemos num século de mudanças rápidas, onde a análise racional leva a conclusões que muitas vezes o inesperado ocorre e você não toma nem mesmo conhecimento do que está acontecendo com você, onde a tecnologia tem dado saltos tão grandes que muitas vezes nós não conseguimos acompanhar. Mas olhe, a palavra de Deus está acima de tudo isso. A experiência a qual nós somos destinados a viver em Cristo está além de tudo isso. O pensamento corrente diz-nos que é necessário nós nos atualizarmos o tempo todo, que precisamos de voltar a estudar para adquirir as últimas informações, para que venhamos dominar as novas técnicas de mercado, para poder manter as massas manipuladas conforme o produto que nós as oferecemos. Hoje vê-se uma tendência que se desenvolve, que está intimamente ligada àquilo que é o mercado, àquilo que é o comércio, àquilo que é a política do mundo. A Bíblia diz, lá em Tiago 3, que nós não podemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. A igreja é espiritual, o ministério é espiritual. Às vezes nós vemos que o ministério tem sido reduzido a meros profissionais simpáticos, aqueles que são transformados em réplicas dos nossos líderes culturais, aqueles que procuram o poder, a influência, o prestígio. Quantos estão sendo escravizados por isso? Quantas vezes temos ouvido vozes insistentes que ressoam em nossos ouvidos, dizendo para nós que precisamos nos moldar aos nossos líderes culturais, aos grandes executivos bem-sucedidos, aos artistas que possuem o poder sobre as massas, porque nós temos que almejar o sucesso, precisamos ser pessoas de sucesso. Não, nós temos que ser homens, como foi Abraão. Quando Deus diz para Abraão no capítulo 12, "Sê tu uma bênção", nós somos portadores de bênção. Nós temos que ser homens formados, como foi Moisés no deserto da vida. Pessoas que experimentaram o sofrimento, a luta, onde Deus foi moldado na sua mente, no seu caráter. Temos que ser homens como Elias, que não teve nenhum receio de confrontar o pecado na corte, a política injusta, idólatra do seu tempo, onde Deus estava, a glória de Deus e a santidade de Deus estava sendo exposta à vergonha por causa da idolatria do povo de Deus. Elias aparece, como que do nada, um homem de Tisbé, ali nas imediações de Gileade, e ele vem para proclamar o juízo de Deus. E logo quando ele vem para proclamar, isso está lá em 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 1,
Quando ele proclama o juízo de Deus, Deus separa ele e leva para o ribeiro de Querite. Se você olhar a palavra Querite, significa cortar na medida certa. Deus leva ele para Querite porque Deus ainda precisava trabalhar mais na vida de Elias. Se você vai estudando todo o ministério de Elias, você vai perceber que durante aquele tempo em que ele servia nas mãos de Deus para que Deus usasse ele, a maior parte do tempo foi Deus trabalhando na vida de Elias. Não foi Deus trabalhando através de Elias, mas Deus trabalhando na própria vida de Elias. Isso é tão rico, porque à medida que nós estamos servindo a Deus, nos entregando diante de Deus pelos nossos irmãos, a vida de Deus está sendo dispensada para dentro de nós. Deus está trabalhando a sua vida em nós, porque nós nunca estamos prontos. Um dia Pedro disse para Jesus, lá em Lucas 22, que ele estava pronto. Nós nunca estamos prontos. Cada dia é um novo dia, cada dia uma nova experiência. É assim que você vai fluir no ministério cristão, é assim que você vai ser um homem de sucesso. Um homem de sucesso não é aquele que o mundo aplaude, não é aquele que as pessoas aplaudem, mas é aquele que está diante de Deus e Deus vê. Aquele que Deus se agrada dele, aquele que é um homem segundo o coração de Deus, um homem segundo a vontade de Deus, um homem segundo o propósito de Deus. Porque a nossa vida é vivida diante de Deus, não é vivida somente diante dos homens. Acima de tudo, diante de Deus. É por isso que nós precisamos ser cuidadosos. Não podemos ignorar que o nosso papel como ministros de Deus é manter a clara distinção entre as mentiras do mundo, as mentiras do diabo e a verdade do Evangelho. É claro que essa tarefa ministerial não se restringe somente àqueles que são chamados e vocacionados por Deus para o serviço do ministério. Essa tarefa abrange a todos os salvos em Cristo Jesus. No entanto, aqueles os quais Deus tem chamado para o santo encargo do ministério e da palavra estão em uma posição estratégica que vai contra a cultura do mundo. Nosso lugar na sociedade é sob certos aspectos únicos. Não há quem ocupe outra posição tão privilegiada, tão importante em todos os aspectos, como aqueles que foram chamados por Deus para servir no ministério. Mas também é uma posição tão perigosa, onde tantas sutilezas tentam nos atrair. Mas o nosso compromisso é manter viva a proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. É levar as almas a conhecerem profundamente o amor de Deus. É uma tarefa que não é fácil, porque há forças poderosas, algumas sutis, outras são tão óbvias, tão nítidas diante de nós, que tentam domar-nos, que tentam nos constranger, nos reduzir, levar-nos a servir a cultura da forma como ela é. Há forças que tentam nos induzir a usar a nossa posição, o nosso chamamento, para nos tornar pessoas poderosas, importantes, de acordo com os padrões do mundo. Assim, meus irmãos e irmãs, precisamos de toda a ajuda que possamos conseguir de Deus para manter a nossa identidade com relação ao caráter do Evangelho, qual fomos chamados para proclamar. Que Deus, de uma forma tão poderosa, possa falar ao teu coração esta palavra, possa levar você a compreender a importância de tudo isso e o verdadeiro significado da vocação a qual você foi chamado diante de Deus. Que Ele te abençoe.